Então eu queria fazer uma breve apresentação. Se eu errar, o senhor... Tá? Então o reverendo Hernandes, ele é pastor da primeira igreja de Vitória, no Espírito Santo, e também é pastor colaborador na igreja de Pinheiros, em São Paulo, né? Ele é formado aqui pelo Seminário do Sul, aqui de Campinas, mesmo presbiteriano do Sul, certo? A sua esposa é a Tinha, os seus filhos, Tiago e Mariana. Isso, Nora Renata. E ele é diretor executivo da Luz para o Caminho e está aqui nessa noite, hoje, como servo do Senhor Jesus Cristo, para nos trazer a palavra do Senhor. Amém? Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Dori Edson, que esteja vindo aqui à frente, orando nesse momento pela vida do nosso irmão reverendo Hernandes, e que Deus esteja preparando cada coração aqui para receber da sua palavra. Pode vir, irmão. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos nesse momento render toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ti. Nesse momento, ó Pai, sonda os nossos corações, prepara-nos para ouvir da Tua palavra, mas em especial, meu Deus, usa o Teu servo como um canal de bênçãos para as nossas vidas nessa noite. Esteja com o pastor Hernandes, esteja, Pai, falando com cada vida. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Cultinho, temos culto infantil para as crianças de 3 a 9 anos. Somente de 3 a 9 anos, as crianças podem estar subindo com a tia Laísa, tia Larissa, tia Dani, ali, ó, tá bom? As crianças podem estar subindo, então. Quem está na mesa aí? Um pouquinho mais de retorno aqui, por gentileza. Irmãos queridos, então vamos abrir em Jó, capítulo 1. Muito obrigado, meu filho. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Depois nós vamos ler no capítulo 2, de 1 a 6. Capítulo 1, 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se prosperaram na terra, ou se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder,
mas poupa-lhe a vida. Irmãos queridos, esse texto relata esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que esta reunião acontece nas regiões celestes. E diz a Bíblia que nesta reunião, Satanás aparece lá. E é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí. Ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal. Deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda. Ando meio ocupado, tem agenda lotada, tem outras prioridades. Quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas. Também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens cercado a casa desse homem com a grande muralha de proteção. Esse homem tem saúde, esse homem tem família, esse homem é rico, tudo que bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí, qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que ninguém adora a Deus pelo caráter de Deus, mas apenas por causa das bênçãos de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é honesto quando ele serve a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que religião dá lucro. E que ele só serve a Deus por aquilo que Deus dá para ele. Mas que se Deus um dia tocar no que o próprio Deus deu para ele, que esse mesmo Jó que agora adora, vai blasfemar. O que é que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. E Satanás aqui levanta duas teses. Primeira delas: ninguém ama mais a Deus que o dinheiro. Segunda delas: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem. Pode tocar no que ele tem. E diz a Bíblia que Satanás saiu então da presença do Senhor. E a grande pergunta é essa: bom, quão rico era Jó? Se você conferir comigo o capítulo 1, versículo 3, você vai notar que Jó era o maior de todos os homens do Oriente, depois de quantificar os bens dele. Sabe o que significa isso? Ele não era apenas rico, ele era o mais rico da sua geração. Ele era o Bill Gates da sua geração. Agora, se você perceber comigo no capítulo 1, versículos de número 15, 16 e 17, Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico da sua geração à falência, ao colapso financeiro, à bancarrota. Mas isso não foi numa semana, num mês, num ano, numa década. Isso foi num único dia. Agora pense comigo o que é o homem mais rico da sua geração ir à falência num único dia. Para muita gente isso é insuportável. Por muito menos, pessoas blasfemam contra Deus ou dão um tiro na cabeça.
Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que Jó deixaria de adorar para se insurgir contra o Altíssimo? O texto responde essa pergunta no capítulo 1, versículo 21, quando diz que quando Jó recebe a notícia de que está falido, ele responde: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada, eu não vou levar nada, portanto o que eu tenho não é a razão da minha vida. O que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele quebra aqui o poder da primeira tese de Satanás. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele prova que ele adora a Deus não pelas dádivas de Deus, mas pelo caráter de Deus. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. A grande pergunta é: como é que era a família de Jó? E nós sabemos, e você confere comigo por gentileza, no capítulo 1, versículo 2, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos. E vocês que são pais e mães, avós e avós, sabem disso. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Sobretudo quando se tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Jó tinha 10 filhos, eles eram adultos, eles eram independentes financeiramente. E eles eram unidos. Eles celebravam juntos, eles festejavam juntos. E o capítulo 1, versículo 5 mostra por quê. Porque Jó intercedia por eles, porque Jó intercedia de madrugada por eles, porque Jó intercedia continuamente por eles, porque Jó estava preocupado não com a reputação deles, mas com a piedade deles, para que eles não pecassem contra Deus no seu coração. Era um homem piedoso, que investiu o melhor do seu tempo na formação espiritual dos seus filhos. Agora notem que não foi depois de um mês, de um ano, de uma década que Jó recebe a mais amarga notícia da vida dele, depois de entrar num colapso financeiro. Foi no mesmo dia da falência que ele recebe a notícia que os seus 10 filhos morrem num único acidente. Agora pensem comigo o que é um homem levar para o cemitério todos os seus filhos num dia só. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele encontra consolo em tragédia tão avassaladora? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó se insurgiria contra o Altíssimo? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Diz a Bíblia que quando ele recebe a notícia, ele rasga a sua veste, o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele se lança em terra, ele adora a Deus, e ele vai dizer: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfema, ele adora. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus que a família. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Não pelas dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas aí vem o capítulo 2. Notem comigo que Deus se reúne mais uma vez com seus filhos. E eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás aparece por lá de novo. E é Deus quem provoca a conversa outra vez, perguntando para Satanás assim: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo com a mesma pergunta: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. É o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se livra do mal, foge do mal. Me intentastes contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais a Deus do que o dinheiro, ele provou que me ama mais do que a família. Então Satanás parte para a sua terceira tese. Pele por pele.
e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para botar uma doença maligna em Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. Esse homem que já estava falido e enlutado, agora fica doente. E eu imagino que esta doença começa com o seu corpo sendo tomado por manchas esbranquiçadas, e daqui a pouquinho essas manchas se avermelham, e daqui a pouquinho a pele vai ficando necrosada sobre o seu corpo, e daqui a pouquinho o seu corpo vira uma carcaça humana, uma chaga viva. Este é um aborto vivo, ele é uma ferida aberta, ele cheira mal. Ele não tem qualquer analgésico para aplacar-lhe a dor. E diz a Bíblia que ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. A sua dor é cruel, a sua dor é avassaladora. Esse homem é tomado de pus da cabeça aos pés. Ele cheira mal, ele causa náuseas, ele é repugnante. Esse homem começa a sofrer uma dor que o assola de dia e de noite. Ele não tem pausa, ele não tem descanso, ele não dorme, ele não come, ele geme, ele chora, ele grita de dor. E é nesse momento, queridos, que a sua mulher se insurge contra Deus. E diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele responde para ela bravamente: tu falas como uma louca? Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E diz o capítulo 2, versículo 21. Diz o capítulo 2, versículo 10, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus que a si mesmo. Ele prova que ele serve e adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Não pelas dádivas de Deus, mas ele adora a Deus pelo caráter de Deus. Mas aí, confira comigo o capítulo 2, no versículo 11. Vem os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente condoer-se de Jó para consolá-lo. Versículo 12 diz que eles levantaram de longe os olhos e não reconheceram Jó. Que eles ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Eu pergunto a vocês, esses homens eram amigos de Jó? E a resposta categórica e insofismável é: claro que sim. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta básica para você. Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, calado, chorando, condoendo-se de alguém? Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais sombrias da sua vida? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida, eles começaram a dar uma de teólogos. Começaram a fazer teologia. Começaram a pensar o seguinte: toda causa tem um efeito. Todo efeito é produzido por uma causa. Para Jó estar sofrendo como está sofrendo, tem coisa errada na vida dele. Aliás, ele deve ter feito muita coisa errada para estar sofrendo como está sofrendo. Mas eles não só pensaram, eles falaram, e não só falaram para Jó. E assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Cravejaram Jó com as setas mais envenenadas, das críticas mais desumanas e injustas. Chamaram Jó de ladrão.
chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que ele ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele por causa da loucura dele. Além de enterrar os meninos, ainda recebe a culpa de ser o responsável pela morte dos filhos. Eles esmagaram Jó. Eles cravejaram Jó com as suas setas mais venenosas, das críticas mais cruéis. Eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos. Ele se defendeu. Se defendeu, se defendeu, se defendeu. Ele levantou os céus, nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou os céus, queixas e mais queixas, reclamações e mais reclamações. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Diante de tantas perguntas, de tantas queixas? Foram 34 queixas, 16 perguntas. A resposta de Deus para ele foi o silêncio total e absoluto. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma resposta, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E se você parar para perceber comigo, Jó está sofrendo uma dor tão grande, porque as 5 áreas mais importantes da vida humana estão sendo atingidas na vida dele. Por exemplo, vida financeira. O homem mais rico vai à falência. Segunda área, casamento. Na hora que ele mais precisou de ajuda da sua mulher, ela disse para ele, morre homem, morre, mas morre logo. Já está incomodando. Terceira área, saúde. Homem saudável vira uma chaga humana, vira uma úlcera aberta, vira uma carcaça apodrecida. Quarta área, área dos filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Não é natural. Ele enterra todos os seus filhos num único dia. Quinta área, as amizades. Aqueles que vieram para ser bálsamo em sua ferida, tornam-se vinagre nas suas feridas. Tornam-se consoladores molestos. Agravam ainda mais a sua dor e o seu sofrimento. Em outras palavras, irmãos, esse homem não tem mais nada para perder. Ele está no fundo de um poço. Para todo lado que ele olha, a crise mostra para ele a sua carranca. Parece que não tem saída. Ele está num beco sem saída. Ele está num buraco onde só tem fundo e cada vez mais fundo, não tem perspectiva. Não tem para quem apelar. Não tem a quem recorrer. Mas algo me chama a atenção nesse homem. Quando ele perde tudo. Quando tudo foge ao seu controle, quando ele está reduzido a uma carcaça humana, sem saúde, sem família, sem amigos, sem resposta, este homem não tem outra direção para olhar, a não ser para cima, a não ser para o alto, a não ser para Deus. E no meio de tamanha tragédia, ele arranca do peito ainda um brado de esperança, quando diz, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu verei, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, de repente, Deus rompe o silêncio. Deus começa a falar. Mas curiosamente, quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó. 70. Todas retóricas. Sem qualquer chance de resposta. Como se Deus tivesse aberto as cortinas dos céus e se auto-revelado para Jó. E mostrasse para Jó a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, o seu poder. E Deus então derrama em catadupas, torrentes da sua glória em cima de Jó e perguntou, Jó, onde você estava?
quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó? Quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Onde você estava, Jó? Quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava, Jó? Me explica como é que eu faço a geada. Me explica onde fica o reservatório do vento. Me explica, Jó. E Deus foi se revelando a Jó. E Deus foi derramando torrentes do seu conhecimento e da sua glória em cima de Jó. E Jó sabe o que fez aqui? Ele foi se encolhendo. 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 Para descobrir as verdades mais profundas e revolucionárias da sua vida, que mudaram a sua história. Eu queria partilhar com você essas revelações que ele teve. Volta sua atenção comigo para o capítulo 42 do livro de Jó. As 5 verdades aí que mudaram a vida de Jó. Olha comigo, capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira coisa que ele vai reconhecer é a onipotência de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você e eu temos limitações intransponíveis. Nós temos limitações intransponíveis. E nós temos limitações, por exemplo, físicas, não é verdade? Ou gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. Um cosmético ajuda um pouco. Depois uma cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Nem se Pitangui tivesse vivo, ele dava mais jeito. Tem uma hora que não tem mais jeito, não. As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. As mulheres conseguem driblar a morte, né? Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantos de vocês, como eu, já atravessamos noites muito escuras, as noites escuras da alma, quando nós gememos, soluçamos, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas, irmãos, morais. Fraquezas morais. Nós caímos, nós tropeçamos. Quantas vezes você já prometeu para Deus com lágrimas não repetir mais um erro, não cometer mais aquele pecado, não reincidir mais naquele mesmo fracasso? Daqui a pouquinho você repete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Temos fraquezas espirituais, irmãos. Nós somos um ser contraditório. Nós somos um ser paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Nós temos fraquezas, impossibilidades. Mas louvado seja Deus. O nosso Deus tudo pode. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem casamento irrecuperável. Para Ele não tem família sem saída, sem solução. Para Ele não tem pecador tão duro que Ele não possa converter e transformar. Para Ele não tem causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele tudo pode. A grande pergunta, talvez, nesta noite para você e para mim é: quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão majestoso é o nosso Deus? Quando eu olho para os atributos de Deus, me detenho naqueles que a Bíblia chama de atributos que só Deus tem. E na teologia a gente chama isso de atributos incomunicáveis de Deus. Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Ele está para além do universo.
Mas se você parar e perguntar, mas qual é o tamanho do universo? Pergunte para um cientista, para um astrônomo. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior que o universo. Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos espanta, o micro também. Se você pegar uma folha, por mais tenra que seja no seu quintal, ela é tão complexa como a cidade de Campinas. Se você chegar em casa e pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O que é magnífico é que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vidas foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele tudo pode. Para ilustrar isso de uma maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filho, de 4 anos, pela rua, quando o menino se volta para o pai e faz uma pergunta. Eu acho que todos vocês concordam comigo, e parece que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou-se para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos sobre qual é o tamanho de Deus. Continuou caminhando silenciosamente, quando de repente escuta o ruído dos roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E o pai diz: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? Estou vendo, claro, pai. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Muito longe. O menino respondeu: ah, pai, muito pequeno, muito pequeno. O pai pegou o menino pelo braço, levou para o aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionados no pátio. Chegou bem perto do avião e perguntou: está vendo esse avião, filho? Tô, pai, estou vendo, claro. Qual é o tamanho desse avião, filho? Ih, pai, esse é grande, esse é muito grande. O pai respondeu: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. Essa foi a primeira descoberta de Jó. Segunda descoberta de Jó é que ele reconhece a soberania dos propósitos divinos. Olha o versículo 2 aí. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó começa a entender que não existe acaso com Deus. Não existe um plano de última hora com Deus. Deus não é colhido de surpresa. Deus tem um plano eterno, perfeito, completo. E esse plano não pode ser frustrado. Nós não estamos aí como uma lasca jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte,
Nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo, nós não cremos em olho gordo, não temos medo de sexta-feira 13. Nós sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Os planos de Deus são perfeitos, eles são eternos, eles são vitoriosos, eles não podem ser frustrados. Está a segurança para você. Terceira descoberta de Jó, está no versículo 3. Ele reconhece a sua profunda limitação e diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando você lê o livro todo de Jó, numa sentada só, você vai descobrir algo maravilhoso. Jó falou. Aqueles que acham que Jó trincou os dentes e aguentou calado, não leram o livro ainda. Jó está falando o tempo todo, ele está se defendendo o tempo todo. E ele fala, ele se defende. E quando você está sofrendo, sabe o que acontece? A gente fala, e fala coisa que não precisa, coisa que não deve, coisa que não entende. Até o momento que Deus abriu as cortinas dos céus, e nas 70 perguntas que fez para Jó, Deus se revela para ele em toda a sua majestade, grandeza, soberania, e aí como se Jó tivesse botado a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem entender. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você encontra uma pessoa que parece que sabe demais, tem resposta para tudo, que decifra tudo, que parece que tem conhecimento demais e arrota para cima de você conhecimento demais, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. E quem sabe, sabe que não sabe. Quanto mais você sabe que não sabe. Pode ter certeza disso, os sábios não arrotam conhecimento. Porque diante da grandeza de Deus, nós nos apequenamos. Na presença de Deus não dá para ser soberbo. Na presença de Deus tem que ter humildade. Quarta descoberta de Jó, irmãos, olhem comigo, versículo 5. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E parece que nós entramos numa crise. Porque você não consegue entender muito bem capítulo 1, versículo 8 com 42:5, porque lá no capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus diz: não tem ninguém na terra semelhante a Jó. Eu amo o mais piedoso dessa geração. Isso não é rasgação de seda de um amigo bajulador. Isso é palavra de Deus, e Deus não tem opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que o homem mais piedoso da sua geração pode falar isso? Eu conhecia Deus só de ouvir. Não parece contraditório? A grande pergunta é essa, e farei para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Porque às vezes nós achamos que conhecemos, mas quanto nós conhecemos? Deixa eu ilustrar isso para você. Está lá em João, capítulo 17, versículo 3, o seguinte: que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu? Conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Você vai andar com Deus, você vai amar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai se deleitar em Deus. E jamais haverá um dia na eternidade que você possa dizer: bom, agora eu já sei tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. A Bíblia diz que você vai servir a Deus. Para quem não gosta de trabalhar, é uma má notícia. Porque no céu nós vamos trabalhar. Agora pense comigo nisso. Nesse corpo que fica cansado, que fica velho, que fica caquético,
que fica enrugado, que fica senil. Nós conseguimos fazer coisas tão esplêndidas. Quando Albert Einstein disse que nesse corpo nosso, nós não usamos sequer 10% do potencial. Agora, pense comigo que nós não vamos poder fazer num corpo 100% turbinado pela glória de Deus. Já pensaram nisso? E nós estaremos para sempre com Ele, conhecendo a Ele, nos deleitando nele, usufruindo e deleitando-nos no prazer, na comunhão com Ele. Você conhece a Deus? Mas a última revelação que Jó teve, está aí no versículo 6, ele reconhece a enormidade do seu pecado. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E outra crise que eu tenho. Que me parece que essa confissão aqui fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um adúltero, de um corrupto. Mas como é que o homem mais piedoso da sua geração faz uma confissão dessa? Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Como entender isso? É que as pessoas que mais lamentam e choram pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. As pessoas que andam longe de Deus nem consciência de pecado têm. Elas não sofrem pelos seus pecados porque a consciência está cauterizada. Eu vou ilustrar isso para você. O ano passado eu estava pregando no Hospital Cruz Azul, em São Paulo. E a capelã, Eleni Vação, me procurou e disse, olha, nós lidamos com um problema muito difícil aqui essa semana. Eu falei, o que foi? Ela disse que chegou uma moça com uma hemorragia severa, acompanhada dos pais. E quando o médico foi examinar a moça, ele respondeu assim, essa moça acabou de ter um bebê. A moça disse, não, o senhor está enganado, eu não estava grávida. Os pais disseram, o senhor está enganado, a nossa filha não estava grávida. E o médico radicalizou, pois essa moça acabou de ter um bebê. Percebendo a jogada, o médico disse, eu quero o bebê, me traga o bebê, senão denuncio o caso à polícia. Uma hora depois, chegava um bebê morto, uma caixa de isopor. E a Eleni disse, pastor, nenhum sinal de culpa, nem na moça, nem nos pais. Porque quem está longe de Deus, nem tem consciência do seu pecado. Mas aqueles que se aproximam da luz, que têm intimidade com Deus, eles reconhecem a gravidade do seu pecado. Porque é impossível estar na presença daquele que é santo, 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 sem dizer, ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Se você não tem consciência de pecado, cheque a sua alma, porque muito provavelmente você está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você reconhece que você é um pecador e carece da graça de Deus. Mas, irmãos queridos, sabe o que me chama a atenção? É o versículo 10. Porque diz o versículo 10 que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Ele deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Você já fez essa pergunta? Por que é que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Já fez essa pergunta? Por quê? Deixa eu fazer outra pergunta então, para clarear. Eu sei que vocês são gente boa. Sei que vocês todos são gente piedosa. Talvez vocês nunca lidaram com isso. Mas alguém já falou mal de vocês? Já falou? Acho que vocês estão acima disso ou não? Deixa eu fazer outra perguntinha. Como é que você se sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Dá pulo de alegria? Aleluia, estão falando mal de mim, que delícia. É assim que você reage? É assim? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos disseram assim, você é um ladrão, cara. Você é um adúltero. Sabe por que você ficou rico? Você roubou os órfãos, as viúvas. Sabe por que você enterrou seus filhos, Jó? Você é doido, cara. Deus matou seus filhos, você é louco. O que vocês acham que ele sentiu? Ele ficou feliz? O que ele fez?
Ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu. E quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, ressentimento, amargura. Sabe o que Deus está falando para Jó? Ô Jó, saia dessa arena da autodefesa, da mágoa, e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você se defende, tem mágoa no seu coração. Mas quando você começa a interceder, não dá para ter mágoa e orar ao mesmo tempo. Na medida que ele começa a orar pelos amigos, Deus cura o coração dele e Deus restaura os amigos dele. E o que é maravilhoso é que exatamente as 5 áreas que Satanás intentou destruir na vida de Jó, Deus restaura todas elas. Primeira área que Deus restaurou, confira comigo aí, capítulo 42, versículo 16, foi a saúde dele. Ele passou a ter mais 140 anos dali para frente. E os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu quero dizer para você que Deus está aqui nesta noite. E Ele é poderoso para curar. Não tem doença incurável para Ele. Ele pode tudo quanto Ele quer. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, aquele que já está marcado para morrer, se levanta do leito da enfermidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus restaurou a saúde dele. Segunda área que Deus restaurou, confira aí comigo, foi a vida financeira. Olha o versículo de número 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentos. Se você compara capítulo 42, 12 com 1, 3, você vai descobrir que Deus deu tudo em dobro. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus da restituição. Que Deus pode levantar aquele que está quebrado, aquele que está falido. Que Deus pode reerguer a sua empresa, os seus negócios, a sua vida financeira. Deus é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou, meus irmãos, foi o casamento. Aliás, deixa eu pensar na terceira, os amigos. Olha comigo o versículo 8. Vamos pensar nos amigos primeiro. Olha o versículo 8. Eu acho isso aqui maravilhoso. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão. Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que Deus está dizendo para os críticos de Jó? Vocês lembram aquele cara que vocês criticaram? Pois é. Aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. E vocês vão ter que ir lá nele, para ele orar por vocês, para que eu escute a oração dele e restaure vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui hoje, se vocês guardarem a frase, eu me dou por satisfeito hoje à noite. E a frase é esta: cuide bem da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. E quando você anda com Deus, Deus defende você. E as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Enquanto Jó ora pelos amigos, Deus restaura os amigos de Jó. Quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Agora eu fico pensando aqui com os meus botões a cabeça de um brasileiro. Pense comigo se fosse hoje. Quando Jó estava numa magrela, numa pior, a mulher dele disse assim: morre, ó, morre, mas morre logo. Agora o Jó está com saúde, cheio da grana, no topo da pirâmide social. O que vocês acham que Jó falaria para essa mulher agora? Morre, mulher, morre. Oh, você se lembra que você me falou? Agora, minha filha, eu estou noutra. A fila andou. Mas sabe, Deus não faz a obra pela metade. Deus faz a obra completa. Deus cura mágoas. Deus fecha feridas. Deus restaura relacionamentos quebrados.
Deus pega os cacos e faz desses cacos um vaso novo. Para Deus não tem casamento irrecuperável. Há pouco tempo chegou uma mulher para mim e falou: pastor, eu estou me divorciando. Eu olhei para ela espantar e falei: é mesmo? Sim, senhor, estou me divorciando. E eu perguntei: mas por quê? Ela respondeu assim para mim assim: pastor, secou. Entendeu? Secou. Está claro ou para você botar a legenda? Eu olhei para ela e falei: secou, filha? Secou, sim, senhor. Falei: então tem esperança. Ela me olhou assim, com os olhos arregalados. Esperança como assim? Falou: minha filha, você não leu na Bíblia que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco. Deus faz florescer esse sentimento seco no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro? Agora morreu. Está claro? Falei: morreu, filha? Ué, mas então tem esperança? Ah, como tem esperança? Você não leu na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita o que está morto aí no seu coração. Falei: pastor, o senhor pirou mesmo. Eu estou falando para o senhor que acabou. Acabou, não tem mais nada. Entendeu agora? Falei: acabou, filha. Pois então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Deus pode chamar a existência o que não tem mais aí. Falei: minha filha, você vai fazer o seguinte: você não vai divorciar essa semana, não. Nós vamos orar. Depois de uma semana você volta aqui para falar comigo. Passou uma semana, ela voltou. Falei: pastor, acabou. Acabou a vontade de divorciar. Eu estou animada. Deus está curando meu coração. Eu quero dizer para você que tem esperança. Tem esperança. Tem esperança. Mas a última área que Deus restaurou, queridos irmãos, foram os filhos. E aí, diz o versículo de número 13, que Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. E você pode pensar: mas como assim Deus restaurou? Como assim? Isso me lembra aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho. E um amigo disse para ele assim: meus pêsames, meus sentimentos. Eu soube que o senhor perdeu seu filho. O pai respondeu: não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está no céu. Meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Quando morre uma ovelha lá no pasto, você perdeu uma ovelha. Mas quando morre um filho da aliança, você não perdeu um filho. Ele está com Deus. Agora Jó tem 10 filhos no céu. E Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás? Era colocar Jó longe de Deus. Sabe qual foi o propósito de Deus? Colocar Jó mais perto dele. O que Satanás conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Então, queridos, só me resta uma conclusão. Que grande Deus nós temos. Que maravilhoso Deus nós temos. Ele está no controle. Ele está sentado na sala de comando do universo. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele tem as rédeas da sua vida nas suas mãos. Ele tem tudo sob o seu controle. E cabe a você e a mim exaltarmos este Deus e vivermos na presença deste Deus para o louvor da sua glória. Eu quero orar com vocês. Onde vocês estão, curva a fronte, por favor, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Porque a tua palavra é tão preciosa, é tão rica, é tão oportuna, é tão consoladora. Te agradecemos porque o que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino, para o nosso consolo,
Tu és o mesmo Deus de Jó. O Deus que mesmo quando nos prova, tem um propósito glorioso na nossa vida. Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que enxuga as lágrimas. Tu és o Deus que pega o quebrado, o caído, o prostrado e o levanta do monturo. Agora, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que Tu sondes o nosso coração. Porque Tu conheces cada pessoa que entrou nesta casa, nesta noite. Tu conheces aqui, Deus, cada um, cada necessidade, cada luta, cada problema, cada sonho, cada expectativa, cada necessidade. Não permita que o Teu povo volte para casa de mãos vazias. Não permita que alguém saia daqui hoje sem receber uma porção que só Tu tens para dar. Porque só Tu podes, meu Deus, alcançar os corações, só Tu podes tocar os corações, só Tu podes aplicar a palavra aos corações. Então, Deus, manifesta a Tua glória neste lugar, visita os Teus filhos, as Tuas filhas, em nome de Jesus. Traz consolo, traz refrigério, traz esperança, traz paz, traz cura, traz libertação, traz salvação, traz renovo, traz um avivamento dos céus para a nossa vida, em nome de Jesus. Derrama o Teu óleo sobre a nossa cabeça e dá-nos a certeza e a garantia que, não obstante as provas e os vales e as noites escuras e os mares revoltos, Tu estás no controle e a nossa vida não caminha para um ocaso triste, mas caminha para a gloriosa manhã da eternidade, quando estaremos contigo para sempre e sempre e sempre. Glória ao Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém.